Boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui de introdução ao Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente do Antigo Testamento, contexto, né? Como é que funcionavam as coisas nessa época. E aí hoje o professor Luiz Saião, está aqui com a gente para contar um pouco sobre esse assunto. Boa noite, Saião, boa noite a todos. Boa noite, Suzy, muito obrigado, sejam bem-vindos todos aqui que estão em sintonia, né, com a nosso espaço de reflexão e estudo aqui na IBNU, e seja bem-vindo a esse nosso curso de introdução ao Antigo Testamento, né, na última aula a gente teve a oportunidade aí de falar um pouco a respeito dos manuscritos, né, que tem a ver com a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Hoje, então, a gente vai falar sobre o mundo do Antigo Testamento, esse contexto, esse ambiente, que realidade é essa? Então, eu até começaria para a gente entender um pouquinho da realidade da geografia, né? Assim que tivermos aí a possibilidade de aparecer o cenário, então a gente logo vai mostrar para vocês por meio da projeção também. Mas o que acontece? O contexto do Antigo Oriente Próximo, a região em torno da terra de Israel, é um ambiente muito peculiar, né? O ambiente das antigas civilizações, né? Nós temos três grandes ali ambientes onde se desdobram as civilizações mais importantes da antiguidade, que é exatamente o Antigo Egito, né? Com os faraós e tudo aquilo que a gente conhece, né? Também o que nós temos na antiga Mesopotâmia, com os sumérios, os acadianos e também com os hititas, né, ao norte ali da terra de Israel, na região da Anatólia, onde é exatamente a região ali onde está hoje a Turquia, né? E o que nós temos nesse cenário? Nós temos um ambiente de terras desérticas e áridas, né, quando a gente olha para a península do Sinai, né, e o deserto do Saara no Egito, o grande deserto da Arábia, a região do deserto do Negev e o centro-sul da terra de Israel, e toda a área que se estende pela antiga terra onde estavam os antigos edomitas, os moabitas, amonitas e os arameus, que são terras assim particularmente desérticas, e nesse ambiente o que a gente tem, né? A gente tem uma realidade das grandes civilizações ligadas aos antigos rios. Então, na Mesopotâmia, a gente sabe ali o Tigre e o Eufrates, né, que são a referência geográfica de fertilidade que permite o surgimento das grandes civilizações dos sumérios, acadianos, depois babilônios, assírios, né? E o grande rio Nilo, que tem a ver com tudo que acontece no Antigo Egito. Por que é importante a gente olhar isso, né? Porque conhecer o ambiente propriamente concreto, conhecer a questão climática, o deserto, tudo isso tem muito a ver com essa realidade que envolve essa situação para a gente compreender o que acontece nesse ambiente propriamente dito, né? Então, vamos aí ter a oportunidade de olhar como é que isso interfere no ambiente do Antigo Testamento. Nós temos, portanto, um cenário em que temos grandes potências, né? A gente pode acompanhar direitinho, você pode olhar, tá vendo? Toda essa área que você vê no mapa aí do crescente fértil, toda essa área
que faz a conexão principal entre a Mesopotâmia e o Egito, e veja que a terra de Israel está bem no meio. Isso significa, né, que essa posição ela é uma posição importante do ponto de vista geopolítico e, ao mesmo tempo, muito incômoda, porque o caminho entre as grandes potências passa pela terra de Israel, e isso vai interferir, por exemplo, no histórico de domínio, das guerras, desses poderes maiores que subjugavam os povos ali à volta. Muita gente fala, nossa, não lê a Bíblia, lê o Antigo Testamento, tem tanta guerra, tanto conflito, mas é porque esse é um cenário de muita região inóspita e árida, com regiões de fertilidade ligadas aos grandes rios, e com, vamos dizer, no meio da história toda, a terra de Israel estando ali nesse ambiente, né? E aí, prosseguindo, a gente vai ver como é que se organiza a geografia dessa terra, né? A terra que você tem o deserto ao sul e a região da Judéia, da Samaria, da Galileia, né, que são divisões assim históricas muito conhecidas, e do lado de lá, do Rio Jordão, nós tínhamos a terra, né, dos Edomitas, dos Moabitas e dos Amonitas, e mais acima a terra de Gileade e de Bazã, né? E para entender esse cenário onde nós vemos o andar dos patriarcas, onde nós vemos a história dos reis de Israel, a gente vê também como é que o perfil propriamente da geografia mostra para a gente uma planície costeira, uma região intermediária chamada Cefelá, uma área central montanhosa, né, onde está Jerusalém, o Vale do Jordão e a região propriamente da Transjordânia. Então vamos ver mais o que a gente pode observar, né? Essa região é uma região de fertilidade e índice pluviométrico muito variado. Veja, por exemplo, nesse mapa, pequena área verde aí, mais escura, era a região que antigamente onde havia mais florestas e que depois foi perdendo isso. E essa área mais escura no outro mapa mostra o índice pluviométrico, o lugar, né? Veja, por exemplo, o mais escuro, onde chove muito, e a região amarelinha em torno do Mar Morto não chove quase nada, né? Então vamos adiante e vamos ver o que isso significa, né? Olha só que coisa. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ouvir falar de torrentes do Negueb, você vai ouvir falar, por exemplo, das fontes que vêm do Monte Hermon, né? Você vai ler o Salmo 133, que vai mencionar, né, que o orvalho que desce do Hermon, de onde ali que vai até os montes de Sião, e o Senhor dali ordena a sua bênção, né? Então, você vai ver como esse ambiente explica um monte de coisa na Bíblia e particularmente no Antigo Testamento. Aí você vê, por exemplo, como na parte norte, ali na região da Galileia, a chuva é abundante, é muito grande. E como essa chuva chega, por exemplo, até um certo ponto na parte elevada perto de Jerusalém, mas quando chega na região do deserto ali, na parte de Jericó, ali perto do Mar Morto, no sul, não chove praticamente nada. E isso, então, né, vamos prosseguir, nos leva a entender como é que era o cenário desse tipo de vida, né? As pessoas, em grande parte, viviam no mundo antigo, e grande parte da história de Israel, em função desse ambiente de fertilidade assim limitada, as pessoas tinham uma cultura, como é a cultura original do povo de Israel, que é uma cultura nômade pastoril. O que quer dizer isso? Que os antigos patriarcas, né, até uma figura importante do Antigo Testamento, eles são pastores de rebanhos. Rebanhos aqui entendam principalmente, quase que exclusivamente, cabras e ovelhas, né, a palavra hebraica tzon. E nesse sentido, aí a gente percebe, né, que a situação de
dos rebanhos envolve essa situação de transição, do pessoal ir para um lado, ir para o outro, né? E essa situação de cultura nômade ou seminômade, né? Quando o povo mudar para a terra, né? Ele vai, vamos ver essas rotas antigas já já, quando eles mudarem para a terra, é aí que a gente vai ver que vai ter uma transição para uma cultura agrícola e já estabelecida na terra, né? Você vai ver como isso tem importância até hoje, né? Em festas de Israel, como a festa das cabanas, fala dessa transição do que é viver como seminômade no ambiente desértico e depois se estabelecer na terra de modo permanente, ter a sua casa, a sua habitação. Então, nesse ambiente antigo, uma das coisas importantes, olhando as rotas lá de volta, né? Era um pouquinho aqui no slide isso, você vê que havia alguns caminhos no mundo antigo. E esses caminhos são rotas conhecidas, por exemplo, essa estrada vermelha que aparece aí junto ao mar era o famoso Via Maris, ou Caminho do Mar, que ligava a região do Egito até a Mesopotâmia e até mesmo a região da Anatólia. Paralelamente, do outro lado, a gente tinha lá o que era chamado aí o Caminho do Rei, né, a Rota Real, que atravessava a região da Transjordânia, né? Então, isso deixa claro para a gente como é que essa vida se definia, que caminhos eram esses, né? Prosseguindo, a gente vê, né, aí as diversas áreas, né? Você tem a região da Transjordânia, o Vale do Rio Jordão, imagina só, o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, as montanhas da Cisjordânia, hoje terra onde fica a autoridade palestina na sua maioria, né? E o restante em volta é o Estado de Israel, e depois a zona costeira, para a gente ver a distinção, né? Ou seja, entendendo isso, você consegue, o que é um exercício que não está fácil para todo mundo, entender a realidade do Antigo Testamento, né? Prosseguindo, a gente vai olhar, né, vendo aí, olha que coisa importante, elementos da topografia de Israel. Veja agora toda essa parte mais alaranjada, né, em contraste com a parte verde. A parte verde é a parte aí de planície ou de depressão, como é o Vale do Jordão no meio, né, onde tem ali uma falha geológica. E essa parte mais avermelhada, alaranjada, é a parte montanhosa. Então, por exemplo, quando os israelitas estão ocupando a terra, eles vêm da região ali da Transjordânia, atravessam o Vale do Jordão e conquistam a região elevada, conquistarão Jerusalém, conquistarão as cidades na parte elevada, enquanto os filisteus vão ficar lá na planície junto ao mar, né? Então a compreensão disso é fundamental para a gente entender uma série de textos bíblicos e como essa compreensão, né, ali mais acima você vai ter, por exemplo, o Vale de Jezreel, que atravessa de um lado para o outro, né? E é importante conhecer as diversas regiões, os pontos mais elevados, os montes de Efraim, montes de Judá, algumas das montanhas conhecidas que aparecem aí, que você conhece, o Carmelo, o Tabor, né? Mas indo adiante, a gente vê mais algumas coisas para ver, por exemplo, olha que coisa interessante, é importante olhar que a terra de Israel é um espaço muito pequeno. Hoje o Estado de Israel tem 21 mil quilômetros quadrados, incluindo a região da autoridade palestina, nós temos aí 27 mil quilômetros quadrados, né? Algo muito pequeno. O Estado de Israel é o mesmo tamanho de Sergipe. E o interessante é que você tem o deserto, a montanha onde chega a cair neve, lagos com regiões bonitas, como se você estivesse nas áreas férteis da Europa, zonas costeiras do Mediterrâneo que parecem áreas bonitas do sul da França, ou mesmo como praias que existem no Brasil, a região do Mar Morto e vários desertos diferentes. Essa variabilidade da Terra, ela pontua uma série de cenários que ajuda, por exemplo, quando você vai entender toda a realidade do Antigo Testamento, do culto a Baal, o culto de fertilidade, tudo que acontece lá, isso significa que
você só entende em função dessa questão das chuvas, do período chuvoso que cai sobre a terra, do período seco, dos cultos de fertilidade, como isso tem uma relação de distinção, de variação muito nítida com respeito à realidade que nós temos aí no ambiente do Antigo Testamento. Então você veja, por exemplo, as diversas paisagens da terra de Israel. E como, na leitura, na interpretação, no entendimento do Antigo Testamento, o conhecimento do que é o Rio Jordão, do que é o deserto do Négev, qual que é a paisagem da Judéia, como é que é o Monte Hermon, né, como é que é a área da Galileia, o Mar Morto, tudo isso tem um perfil peculiar que faz toda a diferença no nosso entendimento do assunto. Então, você veja, por exemplo, olha só o relevo de Israel. Quando você lê o Salmo 133, que vai falar de união, ele está falando de questões geográficas e climáticas, né? Porque do Monte Hermon e da parte norte de Israel é que desce toda a umidade, inclusive uma brisa suave com vapor, né? Com orvalho que vem de lá, e atinge a área mais desértica, onde está o centro religioso do país, né? A famosa discussão entre o norte e o sul, que se entende mais claramente quando a gente descobre isso, né? Indo um pouquinho mais, a gente vai, né? Vai ver, olha só as diferenças, olha o buraco que é o Vale do Jordão, né? O fundo do Mar Morto chega a 817 metros abaixo do fundo do mar, e a região do Mar Morto aí está entre 400, hoje até 437 metros, Jerusalém quase 800 metros, aquela altura ali é do Monte do Templo, né? E a gente então tem um cenário muito diferente. Isso faz com que Israel, a terra, tenha microclimas completamente distintos e diferentes. Então você vai ter na Bíblia a história do indivíduo que num dia de inverno foi lá e lutou com um leão na neve, né? Coisas assim, você ouve falar de flor que nasce no deserto, você ouve falar de coisas que são muito peculiares. Por exemplo, alguém vai ver o Mar da Galileia e vai ver um lago que parece um espelho de bonito, arrumadinho, e olha para aquilo e diz, imagina, aqui nunca vai ter tempestade nenhuma, essa história da Bíblia está exagerada, né? Mas quando você vê o vento chegando ali, fazendo o que faz no Mar da Galileia, você diz, nunca imaginei que esse negócio fosse acontecer aqui. Tudo isso se entende a partir do perfil geográfico, do relevo, do clima, da vegetação e do índice pluviométrico. Olha só um corte aí que acontece, né, olhando a coisa de leste a oeste. Olha, o Monte Hermon, 2.814 metros, na parte montanhosa no centro da Terra, o destaque para o Monte Tabor, Monte Gilboa, na região de Samaria, Monte Ebal e Gerizim, Monte das Oliveiras, o Monte do Templo, que é o Monte Moriá, o Monte Sião, e, paralelamente, na região oriental, você vê a descida do Vale do Jordão, desde o norte até o Mar da Galileia, com cerca de 210 metros abaixo do nível do mar, até chegar ao Mar Morto. Então, veja como isso é fundamental. Então, talvez, você estudando a Bíblia, o Antigo Testamento, você lê esses nomes geográficos, o nome de vale, de rio, de montanha, e a gente passa batido. Então, hoje você vai ver, não, isso tem uma importância significativa no entendimento do texto, né? E aí, olha lá, uma foto do Monte Hermon, tá vendo? Com neve, coisa interessante demais a gente olhar, né? E quem tira essa foto está numa temperatura aí de uns 20 graus à distância, sem qualquer tipo de frio, né? Essa neve só desaparece no verão mesmo, propriamente dito. Veja que num lugar onde está cheio de deserto, olha só uma das fontes, a fonte Dan, que vai se tornar uma fonte que vai desaguar no Jordão, né? A palavra Jordão, a palavra Yarden, né, que aparece na história de Naamã,
que aparece em vários textos, desde o Antigo Testamento, é um verbo, uma palavra que quer dizer aquele que desce, no verbo yarad. Então veja a pujança, a beleza da água numa vegetação assim muito forte, né? E você entende a história de Elias, você entende toda essa questão. Olha o Mar da Galileia, com água boa, bonita, terras férteis, flores, região de fertilidade. Aí você entende os pagãos que conheciam as terras secas e quando chega num lugar desse vê, nossa, tem algum poder diferente fazendo tudo isso acontecer aqui à nossa volta, né? E olha então o que é o deserto da Judéia. Veja, tudo isso está muito perto geograficamente. Você sai de uma área dessa, cheia de fertilidade, e em uma hora você está nessa paisagem completamente desértica, onde se chover, leia-se, cair uma garoazinha, isso é tipo 1, 2 vezes por ano. É um negócio impressionante. E aí a gente vê, né? Aí você vê que Israel, quando está do outro lado do Jordão, ele vai para a terra que mana leite e mel. Aí quando você vê a paisagem do centro-norte de Israel, você vê o que é terra que mana leite e mel, exatamente para quem veio desse contexto de enfrentar a peregrinação no deserto. E aí, vamos adiante, ver outra coisa. Olha a beleza de Jope, o porto, na parte central, em Jope, lá o famoso porto, né, que tem a ver com a história de Jonas, no Novo Testamento com Pedro, porto onde vai chegar a madeira para a construção do Templo de Salomão, né, pelos fenícios, e onde hoje está a cidade de Tel Aviv, né? Agora, olhando isso, vamos ver a questão da história, né? A gente deu uma olha lá, o panorama do Antigo Oriente Próximo. Então veja que a terra de Canaã, terra onde os israelitas vão habitar, ela está exatamente no meio da grande civilização egípcia. O que acontece? Hoje a gente sabe que os israelitas tinham um estilo de vida simples, né? Então era um povo originalmente nômade pastoril, um povo semita, com uma língua e uma cultura semelhante a alguns povos ali à sua volta. Eles viviam numa estrutura social de clãs, tinham aí não era necessariamente a vida de todo mundo, mas havia famílias ampliadas, havia prática de poligamia, ainda que isso não fosse algo feito por todo mundo, até por questões realmente econômicas, e as habitações que transitam, né, desse mundo de viver em tendas, como nós lemos no própria narrativa bíblica, você tem casas muito pequenas, limitadas, simples, e a realidade familiar envolve um núcleo que vai além daquilo que a gente pode chamar de família nuclear, né? Você tem a casa, né, que envolve o pai de família, com os aparentados, trazendo uma amplitude familiar muito maior, né? A gente sabe que os espaços são muito pequenos. As primeiras antigas cidades que a gente tem no Antigo Testamento, a arqueologia revela para a gente que são espaços assim, por exemplo, o núcleo primeiro de formação do início de Jerusalém era um espaço que devia ter aproximadamente 2 a 3 mil pessoas. As cidades desenterradas faz com que a gente calcule algo em torno de umas de 1.000 a 5.000 pessoas. A gente vai ter cidades assim de tamanho maior. Na época do Novo Testamento, você começa a ter cidade grande aí com 40, 60 mil habitantes, mas as dimensões são pequenas, são limitadas, como o próprio espaço é, e grande parte dele é desértico, né? E aí você vai ver, né, que esses principais ambientes envolve a cultura antiga da Mesopotâmia, com os sumérios, acadianos, com o Egito Antigo, com os hititas e babilônios e assírios, e mais distante um pouco os elamitas, que dão origem aos persas. Por que isso é importante? Porque quando você lê o Antigo Testamento, esse povo de Israel, povo semita, que fala uma língua parecida com algumas em volta, eles têm uma relação de pertinência a esse ambiente do Antigo Oriente Próximo, ou seja,
Tem coisa que você lê na Bíblia, que você lendo a literatura egípcia antiga, você encontra elementos paralelos, você encontra certas coisas que ecoam, né? Você tem, por exemplo, o livro de Provérbios, e você vê alguma coisa que aparece na literatura de Amenemope. Você tem alguns contos egípcios que evocam, né? Existem paralelos culturais, paralelos literários, porque Israel não está sozinho no ambiente do Oriente Próximo. Vale lembrar que na narrativa bíblica fica claro que Abraão veio de onde? Abraão veio lá de Ur dos Caldeus. Está vendo no mapa aí, uma verdinha, onde tem Ur, na Babilônia, ali embaixo? Então, quer dizer que a arqueologia vai revelar para a gente que muita coisa que você encontra no ambiente da Suméria, da realidade dos acadianos, coisas que fazem parte do mundo assírio-babilônico e até mesmo dos hititas, vão ter pertinência no entendimento da história de Israel e do Antigo Testamento. Quer dizer, o tipo de lei, o tipo de tratado que existia, pesquisa linguística, tudo isso faz grande diferença. A gente não só entende a história, né, dessas nações e sua relação com o povo de Israel e com a terra de Canaã, que é um lugar cobiçado e um lugar de passagem. Ela é invadida pela Babilônia, invadida pelos assírios, ela está invadida pelos hititas, ela é invadida pelos egípcios, ou seja, acho que só eu e vocês aí que estão acompanhando é que não invadimos, o resto tudo teve junto aí tentando tomar conta do lugar, né? Então a gente vai entender esse cenário e por isso estudar e compreender as civilizações antigas traz para a gente o que a gente chama de luz a respeito do ambiente do Antigo Testamento. Por isso, nos últimos anos, os estudiosos certamente deram muita atenção a essa realidade. Você pode ver, por exemplo, pela descrição bíblica, aquilo que foi a rota de Abraão. Abraão aí aparece, né, como o primeiro, o pai, né, de toda a nação hebraica, né, e a sua trajetória saindo de Ur dos Caldeus, seguindo o fluxo do rio Eufrates até chegar à terra de Canaã, depois ir ao Egito e voltar e dar início à história da redenção, que começa a ganhar destaque desde Gênesis capítulo 12. Né? Aí nós vamos ver posteriormente, né, como é que essa terra é dividida, os espaços, as tribos, né? É uma história muito mais difícil da gente conseguir alinhar todos os detalhes, mas dá para, pela descrição, ter um detalhamento e ver o protagonismo de três tribos, né? Judá ao sul, Manassés e Efraim ao norte, conforme a narrativa bíblica. Prosseguindo, a gente vê mais alguns elementos importantes, né? Então, as fronteiras da terra de Israel, as fronteiras dos relatos do Antigo Testamento são diferentes. O que quer dizer isso? Que os mapas de Israel no estudo do Antigo Testamento não serão os mesmos. Então, o que acontece? As tribos, elas são divididas, elas não têm unidade em si. Elas têm uma relação de relativa união quando especialmente elas estão sendo atacadas. Né? Mas, com Davi, Davi vai conseguir fazer coisas extraordinárias, vai conseguir estabelecer a capital em Jerusalém, vai conseguir estabelecer uma unidade, então o território israelita consegue se expandir. E aí você tem mais ou menos a previsão do que seria isso, maior do que o Israel de hoje, mais ou menos o dobro do Israel de hoje, já que ocupa uma grande área da Transjordânia e sobe até a área da Fenícia e um pouco da terra dos arameus. E nesse sentido, você também entende que isso acontece porque Davi tem uma época de paz onde não existe nenhuma grande ameaça do mundo antigo. Então vamos ver o que acontece na sequência. Olha só,
Aqui você vai ver a ampliação do reino de Salomão, né? Salomão vai herdar um reino consolidado por Davi. E aí, Davi já tinha feito todos os combates. Então, olha, o verdinho no meio era a extensão do reinado de Saul, que não conseguiu essa união entre as tribos. Davi expande, né, nesse aí, vamos dizer, roxo, né, que aparece no mapa, e a parte rosa mais ampla envolve a extensão do território de Israel na época do rei Salomão. Então é importante porque estudando a Bíblia, você não só lendo o Antigo Testamento deve entender a geografia, os desdobramentos desse elemento climático, de fertilidade, o tipo de vida, de sociedade, né? Veja que Israel começa com esse ambiente nômade pastoril, depois se torna um ambiente cada vez mais predominante de prática agrícola nas terras férteis, vai praticar o que a gente chama de agricultura escalonada, né, que aparece naqueles degraus nas partes mais elevadas e depois vai crescer no seu ambiente urbano, né? Você vai ver que Salomão vai ampliar Jerusalém, vão surgir cidades importantes no reinado dele, que são as cidades de Megido, de Hazor, de Gezer, né? E aí o que acontece? O reino acaba sendo dividido. A gente vê aí no mapa essa divisão do reino agora faz com que esse reino seja muito menor. Não só ele diminui para menos da metade da época de Salomão, mas também ele perde todo o espaço que ele tinha domínio sobre as nações em volta, né? E a gente percebe isso. Particularmente, esse é um mapa que vai do ano 930 até 586 antes de Cristo. Então, vamos aí prosseguir aí no entendimento. Olha só o que foi, né, o cativeiro assírio, né, a extensão do domínio assírio, e aí você vê, né, toda a amplitude desse domínio aí, né? Mais um pouquinho para frente, a gente vê, né, na sequência, a extensão do Império Babilônico. Por quê? Porque os reinos vão ter fim, e até quando você lê o Antigo Testamento é importante ter esse foco. Nós vamos ter uma aula propriamente histórica que vai dar detalhes sobre isso, mas você lendo o texto precisa saber de que época está se falando, né? O reino de Israel unido vai ter uma existência muito limitada, né, durante Saul, Davi e Salomão. Depois é dividido. O reino do norte vai durar só uns 200 anos. E o reino do sul não vai conseguir, vai conseguir viver por 350 anos. E aí nós temos a mudança desse cenário, né? E então, o que mais nós vamos ver aí, né? Aí as grandes impérios que tomam conta. Aí você tem a expansão do Império Persa, que vai ter um impacto, por exemplo, quando você lê o Antigo Testamento, tudo aquilo que você leu e estudou passa por uma transformação significativa do ponto de vista literário, cultural e teológico depois do período persa. Então, os livros de Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias, Esther, primeiro e segundo Crônicas, são livros nitidamente do pós-exílio, que estão relacionadas exatamente nesse contexto do domínio persa da região. E assim, a gente, né, vai terminar esse ambiente do Antigo Testamento com a realidade daquilo que vai fazer essa transição para a gente compreender o Novo Testamento, que é exatamente esse contexto de helenização, né? Helenização, a gente vai ver somente mais dois mapas, né? Porque essa helenização mostra por que tudo ficou grego e influencia esse período. Quais são, nessa transição do Antigo para o Novo Testamento,
a gente vai ter o quê? O predomínio da civilização grega helênica e depois do Império Romano, né? Então, quando você chega na transição do Antigo para o Novo Testamento, você saiu do período persa e, puf, caiu no período romano. O que foi que aconteceu? Como é que você entende isso? Compreendendo as mudanças históricas, culturais, políticas que aconteceram nesse período. Isso, finalmente, nos leva a perceber um pouquinho da história de Jerusalém, tá vendo? Jerusalém começa pequenina na época de Davi, amplia para 3 vezes maior na época de Salomão, tem uma ampliação impressionante no 8º século, na época de Ezequias. Depois ela diminui terrivelmente por causa do cativeiro, quando o pessoal volta do exílio, e volta a ser uma cidade maior, né, na época dos Macabeus ou Asmoneus, e chega num tamanho bem significativo na época de Jesus e maior ainda um pouco antes da sua destruição no ano 66, antes, né, da destruição que acontece no ano 70. Então, você vê o crescimento variado e diversificado de Jerusalém. Então, vamos interromper essa apresentação para a gente poder olhar um pouquinho daquilo que tem a ver com o contexto histórico, cultural do Antigo Testamento. Nós vamos fazer algumas observações sobre alguns aspectos para mencionar. Então, podemos aí andar um pouquinho para frente, para a gente perceber, né, podemos ir à frente. Primeiro, é importante entender que o Antigo Testamento é uma literatura semítica. Estamos falando de língua hebraica, uma língua semita ocidental, que não tem nada a ver com as línguas indo-europeias. Quer dizer, não é só uma língua, é um outro jeito de pensar. Quer ver? Vamos olhar mais à frente um pouquinho, para a gente ver como é que é esse perfil. Tá vendo? Aqui tem um gráfico interessante que mostra que lá atrás existia um idioma chamado proto-semítico, que deu origem a uma série de línguas, entre elas o semita ocidental, que se desdobra num ocidental central, que vai para o ramo, né, aí chamado norte ocidental, com línguas como o cananita, o garítico, o fenício, o aramaico e hebraico. Isso significa que você tem outro jeito de pensar, uma outra estrutura linguística, um ambiente cultural, que se a gente não faz isso, um exercício de entendimento, a nossa compreensão do que envolve o Antigo Testamento fica bastante limitada. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí, o alfabeto hebraico, né, com as suas consoantes, só para a gente ter o sabor de olhar aí para quem nunca olhou, mas veja só, quando a gente estuda, você conhece aquele hebraico que você viu, agora esse aí está diferente, né? Quando os arqueólogos escavam e pegam inscrições do tempo do Antigo Testamento, eles encontram essas letras aí. Não é aquela letra quadradinha que a gente aprende quando estuda a língua hebraica hoje, é o chamado paleo-hebraico. Nesse sentido, o paleo-hebraico, né, tem toda uma história bem peculiar que faz toda a diferença de entender o que está presente nesse cenário aí. Então, eu não quero gastar muito tempo, né? Nós queremos aí ir diretamente para o slide 27 para poder aí analisar essa questão linguística e os seus desdobramentos. Então, veja lá. Quando você entende que você tem uma outra língua que totalmente diferente no cenário de interpretação da realidade, com paradigmas de organização do mundo, o estudo linguístico é determinante. Então, um conselho para quem quer estudar o Antigo Testamento com seriedade, antes de fazer teologia e ligá-la à ciência ou qualquer coisa, é preciso ouvir a exegese baseada no contexto linguístico. E aí a gente vai ver como esse cenário tem importância. Vamos aí prosseguir agora vendo aquilo que acontece no ambiente do Êxodo, da Aliança do Sinai. Vamos lá, olha que coisa interessante. Deus aparece a Moisés e se apresenta pelo seu nome, né, o nome impronunciável do Eterno, e estabelece com ele uma aliança. O que é isso?
Vamos ver? Essa ideia, né, que aparece na sequência de aliança tem a ver com o quê? Né? Vamos observar aí. Olha, aliança é o quê? É uma promessa, um acordo entre duas partes que envolvia obrigações e benefícios. Mas não é só assim uma promessa ou acordo informal, é mais do que isso. O que tem na aliança? Vamos ver na sequência o que tínhamos aí nesse cenário, né? Olhando para o Antigo Testamento, a gente tem diversas situações quando Deus, vamos dizer, faz uma parceria com pessoas ou com a nação de Israel, e você tem a aliança noética, abraâmica, mosaica, davídica, tem a nova aliança, e aí vale a pena ver, né, o que é que aparece aí, o que a gente tem. Vamos ver? A gente tinha dois tipos de aliança, né? Tecnicamente, tínhamos o que era chamada aliança bilateral, que era uma aliança condicional, e unilateral, que era uma aliança incondicional. E aí o que acontece? Quando a gente vê a história do Êxodo, a gente vai pular uns slides para frente aí, na aliança sinaítica, o que você tem? Não era simplesmente uma aliança. Esse cenário do Antigo Testamento envolvia uma aliança que era baseado num tipo de documento internacional da antiguidade. Esse documento é um documento que era feito entre um rei mais poderoso e um rei dominado, um suzerano e um vassalo. O jeito que essa aliança é feita é uma aliança baseada nesse tipo de contrato da antiguidade. Aí você vê, né, a aliança que Deus faz e que aparece aí, especialmente em Êxodo 20, mas na verdade começa no 19 e vai até o 24, e que vai compor, né, a lei, né, que faz parte dessa aliança com os 10 mandamentos, que na verdade são 613 no total, e que estão devidamente, vamos dizer, resumidos nos dois grandes princípios maiores que Jesus deixou claro aí, né, olhando um pouquinho mais para frente, nesse naquilo que são os dois maiores mandamentos que controlam tudo, né, que existia isso. Na verdade, essa aliança que tinha a ver com a lei era uma expressão da graça de Deus, né? Que Deus permitia que o povo impuro, pecador, pudesse ter relacionamento com ele, e essa lei tinha elementos cerimoniais, políticos, princípios éticos, mas ela era fundamentada em quê? Né? Olha que coisa interessante. Olhando para o Antigo Oriente Próximo, você vai ver alguns códigos de lei que são parecidos com o que você encontra na Bíblia. O Código de Ur-Namur, as leis de Eshnuna, o Código de Lipit Ishtar, o Código de Hammurabi, né, cujo documento principal está lá no Museu do Louvre, em Paris, e as leis hititas que aparecem aí. Vocês veem no slide desses códigos legais que aparecem aí na sequência, né, no próximo slide, acho que deve estar já sendo mostrado para todo mundo isso, essas leis que aparecem, que são bem interessantes e que fazem toda a diferença para entendermos esse cenário bem peculiar e significativo. Para vocês terem uma ideia, como isso é importante, olha só, na sequência, o que a gente tem aí, o chamado Tratado de Kadesh. O que é isso? Um tratado internacional de paz feito por volta de 1260 a.C. entre os egípcios e os hititas, com a participação de Hattusílis III e Ramsés II. Como é que esses documentos funcionavam e por que eles são importantes? Porque quando você encontra a aliança que Deus faz com Israel, expressa no Êxodo, expressa no Deuteronômio, o perfil literário jurídico é exatamente semelhante a esse tipo de tratado. Quer ver?
Dá uma olhada na sequência para ver como é que era um tratado hitita. Ele tinha um preâmbulo, ele tinha um prólogo histórico, tinha uma parte que era uma estipulação básica com a declaração de substância do que envolvia o tratado. Ele tinha estipulações detalhadas, apresentavam-se no tratado testemunhas e ele fechava com aquilo que eram chamadas bênçãos e maldições. E, além disso, acontecia na sequência, o que a gente vê, algumas outras coisas que envolviam juramento formal que o vassalo, né, aquele que era, digamos assim, o rei menor dominado pelo maior, né, na sequência aí do slide, e uma cerimônia de ratificação desse tratado e o que se deveria fazer com um vassalo rebelde, supondo, né, que o rei conquistador poderoso chegasse lá e depois o sujeito menor, mais fraco, resolvesse se rebelar, o que ia ser feito com ele? E aí, a provisão para depósito do documento do tratado no santuário, e muitas vezes isso envolvia também a ideia de que ele devia ser lido de maneira pública e periódica. Quando a gente lê o que aparece no livro de Êxodo, olha só, elementos fundamentais na descrição da cerimônia de ratificação da aliança. Se você pegar Êxodo 24, você vai ver que aparece lá a referência, né, ao documento da aliança, e aí eu vou até dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês, sei que vocês estão acompanhando, temos um bom grupo aí em sintonia com a nossa aula de hoje. Olha só o que diz o texto no verso 4. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Ou seja, o documento da aliança está aí. O verso 7, em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Então, você tem o documento da aliança, as estipulações. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo que o Senhor ordenou. O que tem a ver com o juramento da aliança, que está aí, né, faremos tudo que o Senhor ordenou, e a mesma coisa, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou no versículo 7. Está vendo que o tipo de elemento é semelhante, quer dizer, existe uma espécie de consenso jurídico, literário, internacional, que é o pano de fundo do texto bíblico em questão. E aí nós temos a cerimônia religiosa, que incluía sacrifício e aspersão de sangue. No verso 4, a gente vê, né, que Moisés, na manhã seguinte, levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando os 12 tribos de Israel. E em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocausto e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigela, outra metade derramou sobre o altar. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo que é o sangue da aliança que o Senhor fez com você, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 autoridades de Israel subiram, né? E aí aparece todo o detalhe de como isso aconteceu. E no final, no verso 11, nós temos: Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Muito impressionante tudo que a gente encontra nessa descrição que vamos observar aí com detalhes no próprio texto bíblico para entender o que de fato está acontecendo. E aí, diante disso, a gente vê, né, na sequência, que também, apesar disso, havia diferenças. Olha só, apesar das semelhanças, havia, por exemplo, diferenças específicas. Enquanto os códigos legais da antiguidade tinham o perfil que tinham, em Israel a idolatria era condenada, a vida era respeitada de maneira diferenciada, né? A gente vai encontrar isso aí. A restrição de punições, né? O pessoal às vezes lê o Antigo Testamento e fica assustado porque não conhece a realidade do mundo antigo. Veja bem,
Não é porque a pessoa terminou de ler, vamos dizer, a palavra de Jesus para a mulher samaritana, ele acabou de ler o Sermão do Monte, aí ele leu um texto do Antigo Testamento e falou, nossa, que isso aqui é a palavra de Deus, mas ele não está entendendo de que contexto e ambiente surge o Antigo Testamento. Você tem um ambiente onde a liderança poderosa, dominadora, pode fazer o que quiser com quem quiser. Que esse negócio é de ver no Egito, né? A população quase, na sua maioria, escrava para construir pirâmide para servir de caixão para o faraó seguir na direção da eternidade, né? Então, a coisa ganha um perfil bem diferente, né? Então, nós temos aí distinção, né, muito grande, né? Não tem mutilação física. Distinção de classe não é um elemento importante, como acontece em outros cenários, né? Os escravos são protegidos contra abusos, a imoralidade é punida com severidade, órfãos, viúvas e estrangeiros são protegidos, né? A nossa aula tem limites, eu não vou entrar em Levítico, nos outros assim, materiais que a gente poderia ficar aqui a vida toda mais 6 meses, né? Então, tem diferenças significativas e também há uma diferença de postura religiosa, uma coisa que é dedicada ao Deus único, um alto grau de preocupação humanitária, que diferente dos documentos que aparecem no ambiente pagão, uma terminologia legal que também tem o seu perfil, e a ordem, o conteúdo também é diferente e é peculiar nesse cenário, né? E aí eu queria, só para a gente encerrar, ir para o slide 55, para a gente entender o cenário que envolvia a vida israelita, assim, no cotidiano, nesse ambiente que tinha a ver com a realidade do Israel antigo, né? Então vamos lá. O clima, né, estava relacionado com a realidade do contexto que se transformava no ambiente das festas de Israel, tá vendo? Então, se a gente começa olhando, vamos começar aqui diferente, né? Vou convidar você a olhar o mês de outubro, setembro e outubro, né? Você tem o quê? O pessoal está arando a terra, nós temos aí um período ainda de estiagem e verão, aí acontece a semeadura do trigo, e a partir de outubro, novembro, começam as primeiras chuvas que vão dar início ao inverno, né? E aí a chuva em dezembro e janeiro, ela se torna forte, acontece a floração de amêndoas, colheita de cítricos em fevereiro, e isso vai até março, entrando em abril, quando a gente tem o final do período das chuvas, que é o início da primavera. E isso dá início à estação seca, e a partir de abril acontecem as colheitas. Então você tem a colheita do linho, a colheita da cevada. Olha como isso é interessante. Às vezes você lê, por exemplo, o livro de Ruth, ou lê uma passagem histórica que está falando que era a colheita do linho, o Êxodo menciona isso, a colheita da cevada, você sabe que época é. E aí, maio, né, que lembra a festa do Pentecoste, nessa época da colheita, aí você tem, né, a colheita do trigo, o amadurecimento das amêndoas, e depois, entrando em junho, o amadurecimento dos primeiros figos, a época de calor forte, né, especialmente em julho, piorando às vezes em agosto, né, amadurecimento de nozes, colheita de azeitonas, e chegando de agosto para setembro, os figos de verão, e também amadurecimento das tâmaras e romãs, e chegando também a época das uvas. Então, esse, o documento, o segundo documento mais antigo da língua hebraica, por exemplo, é um calendário agrícola, para a gente ver como isso tem uma importância interessante. Agora, olha só o próximo slide, né? Para a gente entender como esse cenário se transforma na sequência naquilo que vai ser um tempo sagrado. Quer dizer,
tudo que você estuda do Antigo Testamento tem a ver com o Deus que age na história. Esse Deus que age na história, ele controla, então, né, a sequência do tempo que adquire um significado peculiar. E aí, esse tempo, que é um tempo puramente, vamos dizer, da natureza, se torna um tempo, vamos dizer, econômico e um tempo da atividade humana, e ele vai se tornar o que? Um tempo sagrado. Dá uma olhada na continuação, agora no próximo slide, o que é esse tempo sagrado que aparece no cenário aí, né? Você tem o quê? Olha lá, fevereiro, março, vamos ver, nós estamos agora nessa época, agora vai ter a festa do Purim, lembrança de Esther, tá vendo? Março, Páscoa, pães asmos, primeiros frutos, março, abril, a grande festa do Pessah, nesse período que vai dar início à primavera. Aí você tem, na época da grande colheita, que é a colheita do trigo, em maio, o Pentecoste. Se a gente tem, né, Pessah lá em cima, em março para abril, você tem o Pentecoste, que é exatamente a festa de Shavuot. Aí você tem todo o período do verão, e quando tiver a transição para o momento, né, exatamente do final do verão, né, para o outono, né, antes do inverno, você tem as festas importantes, que é o Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas ou do Ano Novo, o Yom Kippur, que é o dia da purificação, o dia do perdão, e a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot. Então veja como as festas estão ligadas a esse calendário e que elas acontecem nesse cenário de primavera e outono. E aí, né, nós temos, então, o final de outubro, novembro e em dezembro o destaque para uma festa que, assim como o Purim, só tem referência com a história, que é a festa de Hanukkah, que tem a ver com a festa da dedicação, mencionada em João 10:22. Então, nós temos aqui um tempo sagrado, um tempo de Deus, memória, história, vida com Deus presente nessa percepção da realidade. Então, a gente, vamos dizer, termina aí a apresentação do nosso slide e vamos aqui fazer um desfecho disso. Então, o que a gente percebe? Que entender o Antigo Testamento passa para o entendimento desse mundo antigo. Que mundo é esse? O mundo, né, de geografia e perfil, de relevo, de fertilidade, de clima, de situação peculiar que dá um transfundo necessário para entender o que os textos estão dizendo. Um mundo geopolítico de grandes potências e de povos menores vivendo ali em volta, como não mencionei tanto, mas ali estão os filisteus, os fenícios, os amorreus, né, os diversos povos da terra de Canaã, os hititas ali, os amonitas, moabitas, edomitas, arameus e outros que aparecem no cenário. Então, entender esse pano de fundo é fundamental para entender muita coisa do Antigo Testamento e ter essa compreensão histórica. E, então, nós vimos também como é valioso e significativo entender que nós temos certos elementos peculiares, né, que têm a ver com a questão linguística, com a questão literária, cultural e com esse ambiente natural que transborda de entendimento da realidade a partir da experiência de fé do Israel antigo. Então, com isso, né, a gente tem aí um cenário interessante, valioso, importante para o nosso entendimento do Antigo Testamento nesse nosso curso aqui da IBNU de Introdução ao Antigo Testamento. Então vamos lá, a professora Suzy está aí no cenário para um momento de perguntas e respostas. Será que temos perguntas? Será que o pessoal está animado? Professora Suzy, a turma está sintonizada aí, não sei se no tempo atual ou se eles estão no tempo antigo.
Pois é, tem muita gente aqui acompanhando a gente e eu queria agradecer o pessoal, né? Podem enviar suas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta aqui. Você falou aí de um contexto, do ambiente desse Antigo Testamento, Sayão, mas a questão a gente lê a Bíblia e a gente vê algumas histórias que quando a gente vai conhecer um pouco, estudar um pouco, assim como a questão das contratos hititas, a gente tem histórias bem parecidas, né? Por exemplo, da criação, a gente tem histórias parecidas do dilúvio, a gente tem algumas coisas que são perceptíveis no contexto, né, desses povos vizinhos a Israel nessa época. Agora, a questão, por será que todos pensavam dessa forma? Ou eram perguntas que essas pessoas tinham e a Bíblia vai responder a essas? O que está acontecendo? Por que se tem esses mitos, né? E será que nesse ponto a Bíblia também não pode ser um mito do povo judeu? Olha, Suzy, é muito interessante e como a gente mesmo mostrou aqui na nossa aula, nós vamos perceber que Israel fazia parte desse cenário do ambiente do contexto cultural do Antigo Oriente Próximo. Pela própria narrativa bíblica, no passado mais distante, a humanidade conheceu mais a Deus de perto e se distanciou desse Deus. E olhando para a proximidade cultural, proximidade linguística, é absolutamente natural que esses grupos tenham histórias e referências literárias que tenham algum grau de similaridade. Né? E aí, o que a gente tem, especialmente nas histórias mais antigas, uma certa similaridade com alguns textos que surgem no ambiente da Mesopotâmia, né, entre os sumérios, entre os acadianos. Então é conhecida a história, por exemplo, um mito de criação chamado Enuma Elish. Nós temos histórias semelhantes do dilúvio, né, como aparece lá no Epopeia de Gilgamesh, né, o épico de Atrahasis, as leis, né, de Hammurabi e coisas que são parecidas. Então isso mostra que esse cenário faz parte do radar desse ambiente. E o fato dessas histórias serem semelhantes, muita gente fala, então quer dizer que na Bíblia, na verdade, a gente tem simplesmente uma cópia do que foi feito lá. Não é necessariamente o caso. O fato dessas histórias serem semelhantes quer dizer que a realidade dessas histórias é tão forte e tão impactante que ela está presente em ambientes diferentes. E ela está presente em ambientes diferentes e ela recebe a ótica daquele que conta essa história. Então é como se eu dissesse aqui, olha, caiu uma grande chuva hoje aqui em São Paulo, uma pessoa de perfil, assim, vamos dizer, mais místico, poderia dizer, nossa, essa chuva aqui foi mandada pela divindade tal, né? Foi isso que eu achei que aconteceu. Outra pessoa de perfil totalmente secular diz, não, essa tempestade caiu aqui por uma combinação de fenômenos naturais, nem existe nada por trás disso, né? E alguém de perspectiva monoteísta iria dizer, não, isso aí é a chuva que Deus mandou, né? Então, o fenômeno é o mesmo, o relato é diferente. Então, nesse sentido, quando nós temos vários relatos semelhantes, por exemplo, sobre o dilúvio, tem tanta gente falando sobre o dilúvio que com certeza muita água caiu. Não é possível ter todo mundo falando de água e não houve água nenhuma. Agora, o relato tem o filtro específico. Claro, a Bíblia afirma que esse relato que ela tem é exatamente um relato que o escritor sagrado tem em função da sua relação com Deus e da sua revelação. Então, a gente não pode dizer que a Bíblia é cheia de mitos no sentido em que a história compromete a veracidade
e a realidade. Ela pode ser chamada de história mítica no sentido que ela trabalha com ideias que são pertinentes a uma compreensão de uma cosmovisão da realidade, porque a palavra mito tem sentido diferente, né? Quando você fala dos grandes mitos da humanidade, são essas considerações em linguagem ampla que se desdobram numa perspectiva, numa cosmovisão. Isso não quer dizer que isso tem ou deixa de ter autenticidade. Agora, mito pode ser usado no sentido de que aquilo que está acontecendo é tudo menos uma descrição do que tem a ver com a realidade, que é, de fato, algo absolutamente psicológico, imaginário, que não tem qualquer relação com qualquer elemento objetivo. É interessante, né, Sayão, que quando a gente lê essas histórias e a gente vê a Bíblia, a gente percebe como a Bíblia está respondendo a essas perguntas, né, importantes, não só aquele contexto, aqueles povos, porque não é só para o povo judeu, judaico, mas também que isso responde às nossas perguntas também. Mas é interessante isso, né? Como são as questões são levantadas e a Bíblia está respondendo a essas questões, né? Muito, muito legal. É verdade. Sayão, você falou aí um pouquinho da geografia, né, de como alguns lugares muito férteis, outros bem desérticos. O Wagner pergunta aqui qual que é a questão, por que que lá Israel é uma terra que mana leite e mel? É só uma expressão de linguagem? Olha, num certo sentido, a expressão ela é uma expressão, uma figura de linguagem que é metafórica, né? Ela está dizendo que não é que na Terra só tem leite e só tem mel, né? E não é que a pessoa pisa na Terra e ele vê o leite e o mel escorrendo do chão, né? Então existe um artifício literário, mas o que acontece? Você está falando no ambiente nômade pastoril. E esse pessoal sabe que ele, até hoje você vai pela região do Oriente Médio e você vê que os beduínos, né, os pastores de rebanho, eles vivem, né, de leite de cabra, de ovelha e de camela às vezes, e de carne de cabra e de ovelha e de tâmara, né? E aí, então, quando você fala que um lugar tem leite à vontade, quer dizer que o seu rebanho está devidamente alimentado e você tem garantido o leite e os produtos derivados desse leite, como manteiga, algum tipo de queijo, assim por diante, né? Então, isso é significativo, especialmente para quem está vindo desse ambiente nômade pastoril e entende a realidade do deserto. Aí nós temos uma pergunta sobre mel. Que mel é esse? Dvash. Curiosamente, é uma surpresa para muitos, o mel preponderante é o mel de tâmara. Existia, sim, a gente tem arqueologia comprova hoje que existia mel de abelhas, até o Antigo Testamento fala de abelhas, por exemplo, na história de Sansão, mas o mel predominante, até hoje você encontra em Israel, na região, é chamado de silam, né? Que é exatamente, vamos dizer assim, é um melado derivado da tâmara, que é muito docinha, especialmente quando ela fica seca, né? Ela é muito doce. Os que descrevem falam da tâmara tendo 26 vitaminas diferentes, né? E aí a gente vê que mel é esse, né? Inclusive um abraço para o Paulo Prado aí, que já disse que o queijo é com ele, e depois nós vamos conversar seriamente sobre esse assunto, porque lá é a terra que mana leite e mel, mas com Paulo Prado aqui mana queijo e outros elementos mais. É muito bom, é Brincadeiras à delicioso. parte, brincadeiras à parte, aqui a gente vê de fato, né, a figura aqui é de fertilidade e garantia de bem-estar e boa alimentação. Muito bom. Então, aí você falou, Sayão, sobre essa questão das festas anuais, né? Quantas festas eles tinham que realizar, principalmente nesse momento do Antigo Testamento, né? Quando a gente vê em Êxodo, a partir de Êxodo, como um mandamento, né? Como parte de tudo aquilo que eles devem fazer.
Então, a grande questão fundamental na história de Israel envolvia principalmente a ideia de que o santuário maior dedicado a Deus se dava principalmente no tempo, mais até do que no espaço, né? Porque você vê que o espaço ele era móvel, né? Então eles tiveram o tabernáculo no deserto, depois o tabernáculo ficou, eles tiveram um tempo lá em Gilgal, e depois em Gibeão, aí tabernáculo em Siló, até ter um templo demorou, mas a ideia de que Deus deve ser lembrado na caminhada da vida era especialmente reforçada no Shabat. Quando a gente olha para as festas anuais, elas eram, sim, a gente tem várias festas, né? Mas assim, 3 delas são destacadas na Bíblia, são festas que diz 3 vezes por ano vocês deverão comparecer diante de mim, né? E isso então marcava que era exatamente a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Era sim uma ordenança da parte de Deus e que se estabeleceu como um momento especial para celebrar o que Deus havia feito na história, para ter um momento memorial que ajudava a comunidade a entender a sua identidade diante de Deus, à luz da memória da história, né? A Suzy é especialista nessa questão do tempo, né? Para que eles pudessem caminhar na direção do futuro. Isso é extremamente valioso e importante. E a gente não pode pensar nisso como mera tradição. Isso realmente tinha um valor muito significativo e marcava grande parte dessa realidade da cultura bíblica, que, aliás, se desdobra no Novo Testamento, né? Tanto é que a gente vai ver que a Páscoa é a base daquilo que vem a ser a ceia do Senhor, que é lembrança do que o Senhor fez por nós. Muito bom. Agora o Rodrigo pergunta quantas mudanças significativas teve a língua hebraica em todo o período do Antigo Testamento, né? Porque parece que o hebraico da época de Pentateuco é um pouco diferente, né, da época, por exemplo, do Reino Dividido, né? Então, a gente tem o registro bíblico do hebraico, né? E, de fato, você percebe algumas diferenças. Existe o que a gente chama de um hebraico um pouco mais elaborado, mas, assim, as diferenças maiores não são tanto necessariamente por época na Bíblia hebraica, é mais pelo tipo da literatura. Então, quando você pega, por exemplo, um livro poético, um livro que trabalha com um ivrit sifrutit, como a gente diria, né, um hebraico mais literário, aí é muito mais difícil você acompanhar o hebraico, por exemplo, do livro de Jó ou do livro de Ezequiel, né, ou até mesmo Provérbios, do que ler Jonas ou ler Ruth ou até mesmo ler Gênesis. Mas não existe uma, porque o que a gente tem é só o registro bíblico, né? Não adianta a gente pensar, o pessoal falava de um jeito, que a gente não tem como lá verificar, né? Mas você tem um hebraico relativamente homogêneo, tanto é que do ponto de vista dos estudiosos, você tem o que a gente chama de Ivrit Tanachit, hebraico bíblico. Depois, sim, aí nós vamos ter um outro cenário, né? Quando você tem um hebraico depois talmúdico, né, mishnaico, depois você vai ter um hebraico medieval e depois você vai ter um hebraico moderno. Aí você tem algumas mudanças, mas ó, vejam só, o hebraico é um negócio impressionante. Uma pessoa com pouca formação, você pega um junior, um adolescente em Israel, né, e abre para ele a Bíblia, ele começa a ler, ele vai entender, vai achar uma linguagem um pouquinho mais forte aqui, tá, mas ele entende o que o texto está dizendo. E se, né, o Abacuque, hoje ressuscitasse, chegasse lá em Jerusalém, precisasse almoçar, fica tranquilo que ia conseguir se virar sem muito problema. Muito bom.
Agora, Sael, quando a gente pensa lá em Gênesis, qual seria a religião ligada a Melquisedeque? Abraão reconheceu, né, Deus na fé daquele rei que era sacerdote também. Então, essa discussão sobre Melquisedeque, ela é um tanto quanto ampla, né? Há estudiosos que falam de Melquisedeque não ser o nome de alguém, né? Como se fosse falar, uma espécie de referência a um clã sacerdotal. É como se eu dissesse Faraó, como se eu dissesse Abimeleque, né? De repente Abimeleque aparece de novo porque ele é uma dinastia. Então é como se fosse um sacerdócio presente ali. O que muitos estudiosos afirmam, e parece que eles têm razão, é que Deus age na aliança por meio de Abraão, mas de repente, no meio da terra de Canaã, tem ali um sacerdote, que parece ser sacerdote rei, que é chamado Rei de Salém, né, se discute exatamente onde é que essa localidade, alguns sugerem ser Jerusalém, tem toda uma amplitude de discussão nisso, e que Abraão reconhece, e ele é chamado de sacerdote do Elion, do Deus Altíssimo, deixando nos entender que o Deus que age na história da redenção pela aliança por meio de Abraão, deixa também o seu testemunho de alguma maneira, fora do eixo que tem a ver com Abraão. Então, nesse sentido, é curioso que Abraão encontra Melquisedeque e oferece. Algumas pessoas chegam a sugerir, não, Melquisedeque é Jesus, né? Mas é muito além do que a gente pode entender, porque o texto não diz isso, né? Nem aparece como uma teofania, e talvez a compreensão indevida do que Hebreus vai apresentar, quando o Hebreus vai falar que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, não é que Jesus é Melquisedeque, é que o sacerdócio dele é um sacerdócio semelhante ao de Melquisedeque. Em que sentido? No sentido em que o sacerdócio levítico era necessário ser comprovado por genealogia. Né? Somente pode ser sacerdote quem é descendente de Levi, quem é da linhagem de Arão. Né? Mas o que a gente vai ver é que Jesus é um sacerdote que não precisa dessa linhagem, e se alguém fosse questionar isso, o texto diz, olha, se Abraão, que foi o primeiro da formação do povo de Israel, reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio desse jeito, e que parece que tem um sentido maior, porque ele envolve uma realidade que vai para além do povo de Israel, então ele é um sacerdote que tem pertinência para essa realidade da revelação. Agora, Sael, qual é a relação de Israel com as nações vizinhas nesse contexto do Antigo Testamento? A relação é dupla, né? Eu diria até tripla. Primeiro que Israel é um ambiente, veja pessoal, preste atenção, Israel em si não é um elemento sagrado que caiu do céu metafísico. Josué 24:2 vai dizer que os nossos antepassados, os nossos pais, eram idólatras que viviam além do rio. Deus começa a falar com Abraão no ambiente da Mesopotâmia, em Ur, onde as pessoas, até a própria tradição judaica, fala do pai de Abraão sendo alguém que era um vendedor de ídolos. Né? A gente vai ver, até mesmo quando o Jacó vai, né, chegar lá para o tio dele, o Labão, né? Lembra lá dos deuses do Labão, que a Raquel esconde, os terafim, quer dizer, o negócio ali nunca foi direito, o pessoal estava mesmo, aquela base que, né, para baixo todo santo ajuda, né? E aí, o que a gente vai perceber nesse cenário é que o entendimento de Israel é dentro do ambiente desse contexto cultural do Antigo Oriente Próximo. Israel não surge do nada, é um desdobramento dessa realidade através da intervenção divina. E aí nós temos dois elementos. Um elemento em que
Israel tem que ter uma distinção em relação às nações, não porque Israel seja melhor, não por causa de etnia, mas porque as nações vivem atrás dos deuses falsos com seus desdobramentos, com rituais que envolvem sacrifícios humanos, com rituais que envolvem uma promiscuidade sem sentido, e então Israel deve procurar ser um povo santo, distinto para Deus, portanto, não pode tolerar os deuses falsos e seus desdobramentos. Ao mesmo tempo, Israel faz isso, mas não no sentido em que Israel tem que ter um distanciamento pleno das nações. Israel tem uma função sacerdotal, conforme Êxodo 19. Nesse sentido, Israel serve como testemunha às nações. E nós temos no texto da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, o elogio de não israelitas dentro da história de Israel. José vai se casar com uma mulher que é filha do sacerdote do Egito, quer dizer que Moisés vai casar com uma midianita, que é exatamente Zípora, né? Depois aparece uma outra história de uma mulher que é chamada Cuxita, né? Que aparece lá na história mais tarde, depois em Números capítulo 12. A gente vê que no meio dos que saem do Egito vem uma multidão de estrangeiros juntamente com eles. A gente tem a história de Naamã, tem a história de Raabe, tem a história de Ruth. Ou seja, o estrangeiro não é estrangeiro quando ele conhece o Deus verdadeiro, ele passa a fazer parte. Então, Israel tem essa função de distinção, de separação e de testemunho e de praticamente uma espécie de proposta missiológica dentro do Antigo Testamento. Eles deveriam cantar entre as nações a glória de Deus e entre todos os povos as suas maravilhas. É muito interessante isso, né, Sayão? Agora, a Radassa pergunta se as pessoas deveriam entender que elas têm que estudar a Bíblia e não apenas ler, até porque ela faz uma pergunta anterior sobre a visão filosófica do mundo ocidental, né? A visão greco-romana pode ser vista como um impeditivo da compreensão errada da Bíblia, ou compreensão certa da Bíblia, na verdade, né? Leva a uma compreensão errada? Bom, Suzy, olha, vamos lá. A gente não só indica para o pessoal, né, aí, se puderem acompanhar, tem até um aplicativo, tem o Rota 66, né, que facilita isso. Aqui na IBNU tem centenas, você é convidado a fazer parte do canal, não tem custo nenhum, se inscrever, tem dezenas de cursos de diversas áreas de textos bíblicos. O que acontece? Algumas pessoas ficam com medo, dizendo, puxa, eu sou um cristão simples, comum, só quero servir a Deus e amar. Agora tem que entender um monte de coisa difícil, da hebraico, grego, história antiga, eu não tenho cabeça para isso. Veja, pessoal, ninguém precisa se tornar um estudioso, erudito para servir a Deus. Mas preste atenção, é a mesma coisa que cuidar da saúde. Você não precisa ser um médico, um professor de medicina, um doutor da faculdade para cuidar da sua saúde. O que você precisa fazer? Você só precisa fazer a coisa certa, né? Então, em vez de você ter todas as noções de bioquímica e das últimas novidades terapêuticas do mundo, você precisa consultar o médico certo e tomar, né, o medicamento certo e se alimentar corretamente. Quando a Bíblia fala para a gente que existe pessoas que têm o dom, né, de ensino, né, você tem Efésios 4:11, tem a ideia do pastor e mestre, então a sua responsabilidade é ler a Bíblia, aprender o quanto você puder e tentar acompanhar com discernimento o ensino que você percebe que edifica a sua vida, que aproxima a sua pessoa de Deus e do amor a Jesus, a igreja, a obra de Deus, para que você se desenvolva. Então, não quer dizer erudição. Agora, se a gente quiser se aprofundar, isso é bom. Né? Quem puder, e claro, uma pessoa às vezes aprofunda numa área, não dá para se aprofundar em todas. Mas uma visão. A gente viu, a Bíblia foi escrita num ambiente antigo.
no contexto semítico, dentro de uma perspectiva hebraica da realidade. Uma visão é muito ligada, né, a essa visão mais ocidental, ou mais, né, desse contexto aí de base greco-romana, europeia, americana, brasileira, claro que ela vai ter desdobramentos, vamos dizer, que precisam ser realinhados. Para você entender o texto direito, você precisa, de fato, entender que o importante no texto, às vezes, são outras coisas que aparecem e não aquilo que a nossa cabeça limitada está entendendo. Então, o esforço para aprender é, de fato, importante e faz diferença e vale a pena perceber isso para a gente poder crescer em conhecimento e espiritualmente. Muito bom, Sayão. A gente está chegando aqui no final, tem algumas perguntas, mas assim, aí a gente ainda tem algumas aulas, né? Vai ter agora em fevereiro, mas também em março. Então, a gente vai ter história de Israel ainda, vai falar sobre um pouco sobre a sociedade, sobre a ética, sobre o Deus eterno, vai falar sobre a monarquia, vai falar sobre literaturas. Então, aguardem um pouquinho, né, e acompanhem a gente aí nessa jornada, né, de estudos aí introdutórios ao Antigo Testamento. E é isso, agradecemos muito por vocês estarem junto e por esse momento tão importante, não tão precioso, né? Agradecemos aí ao professor Sayão. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos e fiquem em sintonia conosco. Amanhã, inclusive, temos uma reflexão logo cedo, né, na nossa celebração, também online. Você está convidado a acompanhar conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e fiquem sempre sintonizados aqui com a gente na IBNU. Boa noite. Boa noite.